Bom dia, povo de Deus. Louvado seja Deus, né? 10 horas e 47 minutos. Louvado seja Deus, né? Quero convidar os irmãos aqui pra gente meditar nessa quarta-feira, né? Essa quarta-feira, zona linda, maravilhosa. Vai ver meditar, né? A palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Bendito seja, louvado seja Deus, Santo Deus de Israel, Deus de infinita bondade, de infinita graça. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Ó Senhor, tua misericórdia é grande, como a tua misericórdia é grande. E eu quero aqui, louvado seja Deus, aqui enaltecer o nosso Deus, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, de todo o mover, está sobre nós, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então eu queria convidar os irmãos para nós ler aqui no livro de profeta Daniel, o livro dos profetas menores. Aleluia, louvado seja Deus. No livro de Daniel, no capítulo 3, e no versículo de número 5 em diante, né? No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações, homens de todas as línguas, e todas as línguas adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Então, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, da gaita, dos foles, de toda sorte de música, se prostrariam e adorariam a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, será lançado na fornalha de fogo. A uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus servos não servem e nem adoraram a imagem do ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abednego, e trouxeram antes os homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse: em verdade, o Sadraque, Mesaque, Abednego, que vos não serves ao meu Deus, nem adorais a imagem de ouro que levantei, agora pois estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cifra, da harpa, do salteiro, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém não os adorardes. Serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, e que eu, Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos. E responderam Sadraque, Mesaque, Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado com o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram na fornalha do fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa. Meu Deus, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava de sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram
os homens que lançaram de cima para dentro. E Sadraque, Mesaque e Abednego, estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? E responderá o rei: em verdade, o rei tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, de sua maneira assim lhe falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos e os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, e nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Aí falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que ele se blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Abednego e Mesaque na província da Babilônia. Eita, aqui tem um tutano tão grande, né? Louvado seja Deus. Que palavra tremenda. Profeta Daniel, Sadraque, Abednego e Mesaque, homens, louvado seja Deus, homens que foram provados na prova de fogo. A Bíblia diz que quando o olheiro, né, o vaso, quando o vaso é feito, ele vai ser provado pelo fogo, né? O vaso, para ser vaso, tem que passar pelo fogo. Louvado seja Deus. E a grande imagem do sonho do capítulo 2 foi certamente para Nabucodonosor, né? A motivação para levantar a estátua, a marca do culto dos ídolos. Uma grande festa com uma cerimônia de estado foi grandiosamente inaugurada. A estátua e todos os príncipes, altos funcionários e conselheiros foram convidados, entre outros também os 3 hebreus. Todos deviam comparecer por ordem do rei e se prostrar diante da imagem para adorá-lo. Louvado seja Deus. Mas ali tinha 3 desobedientes, mas desobediente às trevas, desobediente ao engano, desobediente à falsidade, desobediente à mentira, desobediente à vaidade, desobediente a ídolos ocultos, né? Esses 3 homens, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, os nomes judaicos estão lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 7, né? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 7. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 7. Louvado seja Deus. O que diz aqui a palavra de Deus? Voltai-vos à parte e ide à região montanhosa dos amorreus e todos os seus vizinhos na Araba, a região montanhosa e baixada ao Negueb, e costa marítima, terra dos cananeus e o Líbano, até o grande rio, até o grande rio, o rio Eufrate. Louvado seja Deus, né? Não se prostre diante do ídolo, porque queriam permanecer fiéis a Deus, o único Filho de Deus, são chamados para fora do mundo, né? O povo de testemunho que abandonou os falsos deuses para servir a Deus vivo e verdadeiro, né? Louvado seja Deus, né?
O povo de Deus, ele não entra em acordo com os falsos deuses. O povo de Deus, ele não faz acordo com coisa errada. O povo de Deus, ele não faz acordo com falsos profetas. O povo de Deus, ele não faz acordo com malícia, com armadilha, com cilada, né? com cultos ocultos, né? Nós estamos vendo hoje aqui muitos cultos ocultos a ídolos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o povo de Deus, a pessoa que serve ao Senhor, louvado seja Deus, maravilhoso e eterno Pai, né? Aleluia. Então, essas pessoas que nem Sadraque, Mesaque, Abednego, que não se prostrou diante da estátua de ouro e foi para a fornalha, esse tipo de pessoas, louvado seja o nome do Senhor, né? Pessoas fiéis, pessoas que são, louvado seja Deus, permanente na presença do Senhor. A Bíblia diz que eles sofrerão, né? Por causa de obedecer. Quem obedece ao Pai, quem anda nos caminhos da verdade, quem não se reclina para o pecado, para aqueles que rejeitam, para aqueles que não se prostram diante do pecado, né? O inimigo vai levantar pessoas que nem Nabucodonosor. Aqui a Bíblia fala no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 9, aí diz assim: estes sofrerão penalidade, né, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele que, por quanto foi crido entre vós, o nosso testemunho. Por isso também, não cessamos de orar por vós, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade de obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós dele, segundo a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Então, louvado seja Deus. Então, você vê aqui, louvado seja Deus, que em vós outros que sois atribulados, eu alivio juntamente convosco, quando no céu se manifestou o Senhor com os anjos de seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Aí sim, esses aqui sim, né? Louvado seja o nome do Senhor, que não conhece a Deus. Mas esses aqui que conheciam a Deus, que tinham intimidade com Deus, eles entraram no fogo estranho, irmão. Eles entraram no fogo, louvado seja o nome do Senhor, um fogo que não era fogo de justiça divina, mas era um fogo de impiedade, era uma fornalha de impiedade, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus não entra em acordo com falsos deuses, né? Quando a gente não entra em acordo com falsos profetas, quando a gente não entra em acordo com homens que se diz ser líderes, que se diz professar Cristo no mundo, que se ofende Salvador da sua vida, que vive iludindo, que vive marketando, que vive manipulando as pessoas, né? A Bíblia nos fala, louvado, amados irmãos, que Satanás, ele não somente nos acusa diante de Deus, mas também diante dos homens. Os líderes religiosos são os acusadores destes, os homens incomuns, os assassinos mais cruéis em todos os tempos foram cometidos por motivos religiosos. Não se encontrou culpa neles, senão a de ter uma fé diferente. Satanás, ele é tão imundo, é tão sagaz, que ele lançou José na prisão, Daniel na cova dos leões, e o Senhor foi pregado na cruz, mas tudo conforme os planos de Deus, né? Então, o comportamento dos fiéis, o seu comportamento não era de rebeldia contra o rei, e sim de fidelidade para com Deus. Então, o comportamento de Sadraque, de Abednego e Mesaque não era de rebeldia, não era assim de confrontar o rei, de enfrentar o rei, não, mas era de fidelidade a Deus, né? De fidelidade para com Deus. Então, eles eram corajosos e não temiam o rei, eles eram confiantes, né? Eles eram obedientes ao máximo e serviram para a glorificação de Deus. Então,
as consequências, né? O mesmo Nabucodonosor que ontem honrou os 3 homens e lançou hoje na fornalha, assim é o mundo de hoje, assim é hoje. Aquela pessoa que te honra, aquela pessoa que te honra, aquela pessoa que dá maior credibilidade a ti, ela conquista a tua confiança, tu conquistou a confiança dela. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia, né? Aí ao mesmo tempo quero te lançar na fornalha, porque tu não fez a vontade dela. Tem gente que, se a gente não fizer a vontade deles, tem pessoas que no ministério, até ministério, se você não for por a linhagem deles, se não for pelo dogma deles, né, eles querem te lançar na fornalha, né? Eles querem te lançar na fornalha e colocar toda a congregação contra ti, porque tu não está concordando com os atos obscenos, imundo. Louvado seja Deus, né, que esse tipo de pessoas, né, estão te chamando para tu participar. Então tu não concorda porque você é fiel a Deus. Então você vê, olha aí a pessoa sem Deus, né? Nabucodonosor honrou esses 3 homens, mas como esse homem não obedeceu, não fez o que ele queria, adorar ídolos, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Estalta, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não escuta, né? Uma estalta, ela não tem sentimento, ela não vê o teu sofrimento, ela não sente o teu sofrimento, ela não vai se compadecer da tua luta, da tua batalha, não vai. Assim, louvado seja o nome do Senhor, aquela pessoa que não tem sentimento, aquela pessoa que não tem sentimento, que não tem sentimento por ti, aquela pessoa que, louvado seja o nome do Senhor, ele te honra agora, que Nabucodonosor honrou esses 3 homens, só porque ele não se inclinaram diante, não fizeram a vontade de Nabucodonosor, estes homens foram para a fornalha. Olha aí, uma pessoa sem Deus, ele é assim, é uma pessoa falsa, uma pessoa covarde, uma pessoa mentirosa, né? Quando tu deixa de fazer a vontade dele, quando você não concorda com os atos pecaminosos dele, ele te honrou agora aqui, mas como tu não concorda, o que ele vai fazer? Ele vai te pegar e te jogar na fornalha. Mas sabendo ele que qualquer fornalha que é feita pelo homem, o Senhor passeia contigo lá e tira para que o nome dele seja glorificado. Agora, quando é o Senhor, não. Está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. A Bíblia diz que aquele que não guarda, aquele que não vive, aquele que não ouve, aquele que é desobediente à palavra, ele é cobrado com justiça e com fogo na fornalha de fogo. Esses aí é para quem nem Nabucodonosor. Você vê que esse homem aqui, ele honrou, e ao mesmo tempo, porque eles não se prostraram diante daquela estalta, louvado seja Deus, né? Não adorou os deuses dele, louvado seja o nome do Senhor. Automaticamente Nabucodonosor mudou o temperamento, né? Porque, olha, irmão, vou dizer uma coisa para ti, não adianta tu se esconder, tudo reflete na tua face. Quando tu recebe uma palavra que está te confrontando, ou quando tu recebe uma notícia boa, estampa o sorriso aqui na tua face. Quando tu recebe uma notícia que não te agrada, a tua face já muda, a tua feição já muda. Quando tu está triste, quando tu está feliz, quando tu está passando por um problema, está passando por uma luta, tudo reflete na tua face. O teu rosto também, o teu espelho também diz quem tu é. Até na hora da aflição, na hora da luta, na hora da angústia, né? Aí vai sair de ti o que tem verdadeiramente em ti, quem tu é, né? Porque tu é o que tu fala. Louvado seja o nome do Senhor. Então tu é o que tu fala. Ou então, louvado seja Deus, que foi que saiu de Nabucodonosor primeiro? A Bíblia diz em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas capítulo 6, versículo 46, a boca fala o que está cheio de coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, versos B, né? Tudo que se deve guardar, guardar aí no teu coração, porque vai proceder a tua caminhada, vai proceder a tua vida. Então, estes homens aqui, eles foram obedientes, eles foram fiéis ao Senhor. Quem é fiel a Deus, irmão, não importa qual é o Nabucodonosor que vai se levantar na tua vida, não importa qual é o tipo de Nabucodonosor que vai se levantar na tua vida, não importa.
importa, obedece ao Senhor. Não importa qual é a fornalha que estão querendo te colocar, não importa, o Senhor vai passear contigo nessa fornalha e tu vai sair dessa fornalha ileso, certo? Tu vai sair de dentro dessa fornalha vivo, né? Renovado, mais forte, com a fé mais forte. Eu creio que quando aqueles 3 homens saíram daquela fornalha, a fé daqueles homens ali aumentaram cada vez mais, triplicaram, aleluia, né? Porque o Senhor estava com eles. Diz: olha, irmão, quem é fiel a Deus, o Senhor anda de mão dada comigo e anda de mão dada assim, ó, de lado a lado comigo e contigo. Ele passeia. Quando nós entramos numa fornalha, quando nós entramos num problema, numa dificuldade, numa adversidade, o nosso derraço de manadiacébia, ramaná subnevaço, ele anda conosco, ramanada subcantarábia, ele anda conosco, ele está ao nosso lado. A Bíblia garante que ele está como gemido inexprimível aqui ao nosso lado, nos guardando. O negócio é permanecer, não importa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente descansará. Mas é aquele que habita, é aquele que fica permanente. Louvado seja Deus. Você vê, vou dizer, cuidado com aquelas pessoas que te honram, viu? Recebendo honra de homem. O que foi que Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, que quando escreveu: o Senhor, marca, irmão, porque eu vou para a Bíblia. Eu vou para a Bíblia porque Aramanaia, Sorianda e Cantaramanaia, a Bíblia tem todas as respostas. A Bíblia diz aqui no livro de Marcos, no capítulo 6 e no versículo 7, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que a Bíblia vai nos dizer aqui, ó? Tem cuidado, viu, com aqueles que te honram, né? Mas como é que eles estão te honrando? Estão te honrando de coração? Será essas pessoas te honrando mesmo de coração? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, né? Aliás, Marcos capítulo 7, versículo 6, se eu não me engano, é versículo 7, a Bíblia diz, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque também fala assim: louvado seja, por isso mesmo, não me julgueis, digo de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz serão curados, né? Ele está falando aqui do centurião, louvado seja o nome do Senhor, mas não é aqui que eu estou querendo ler, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, juízo, temerário, está aqui, pronto. Marcos capítulo 6 aqui diz assim: olha, e vocês me honram, né? Só de lábios, né? Vocês me honram só de lábios, mas o coração de vocês, louvado seja o nome do Senhor, né? Estão distante de mim. Louvado. Ele falou, ó, os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de achar de acusar. Mas ele concedeu-lhe os pensamentos e disse ao homem da mão resseguida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se e permaneceu de pé, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E ele disseram assim: olha, vocês me honram só de lábios, né? Mas o coração de vocês está distante de mim. Então, Nabucodonosor, ele honrou esses 3 jovens aqui só de lábio. Por quê? Porque assim, ele honraram o menino, mas só porque o menino não fizeram a vontade dele, não entraram na carnalidade dele, né? Não entraram na imundice dele, jogam o menino na fornalha. Outras pessoas hoje não querem te jogar também, não querem te acusar, né? Estão te acusando. Não somente o inimigo não nos acusa diante de Deus, mas também diante dos homens, né? Quantos líderes religiosos são acusadores destes homens incomuns, né? Quantas pessoas que é incomum, pessoas que é incomum, pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que andam na presença de Deus, pessoas que Deus usa de uma forma sobrenatural. Essas pessoas, elas são perseguidas, essas pessoas diariamente são jogadas nas fornalhas, diariamente essas pessoas são louvado seja o nome de Deus, são pessoas perseguidas, né? Porque, irmão, os maiores assassinatos mais cruéis em todos os tempos foram cometidos por motivos religiosos, irmão. Não se encontra culpa neles, senão a de ter uma fé diferente.
Então, quer dizer, esses meninos aqui, eles tinham uma fé totalmente diferente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que Satanás lançou José na prisão e Daniel na cova dos leões. O Senhor foi pregado lá na cruz, mas tudo conforme os planos de Deus. Então, quando tu for jogado, se tu anda na presença de Deus, e se alguém está querendo te jogar dentro de uma cova, dentro da fornalha, numa prisão, né? Se você está na presença, né? Se lembre, né? Louvado seja o nome do Senhor, que louvado seja, porque tudo pode o quê? Tudo pode ser os planos de Deus na tua vida para que tu saia mais fortalecido, para que tu saia mais regenerado, para que a tua fé aumente, né? Porque, ó, o comportamento dos fiéis, né? O seu comportamento não era de rebeldia contra o rei, e sim de fidelidade para com Deus. Era corajoso e não temia o rei. Eles eram corajosos. O que tem hoje de crente frouxo, irmão? O que tem hoje de irmão frouxo? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor chama para a obra, o Senhor chama para ele confrontar o pecado, o Senhor chama para ele confrontar as coisas erradas. Louvado seja o nome do Senhor, mas é frouxo, é covarde. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus dá o cajado na mão dele aqui, ele não segura aqui o cajado aqui, ó. Ele não segura o cajado firme, ele segura o cajado aqui, né? Repreende, exorta, mas depois vai lá e passa a mão, fica com pena. Tenha cuidado, viu, meu irmão? Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado com isso. Se Deus te deu autoridade, se Deus mandou executar, tu vai e executa. Se Deus mandou tu fazer a obra da maneira que tu tem que fazer, se Deus mandou tu exortar, se Deus mandou tu repreender, se Deus mandou tu chamar aquela pessoa para tu conversar com ela e dar um basta, né? Ela tá ali como se fosse um joio, ela tá ali como se fosse um Acabe, um rei Acabe da vida, como se fosse ali, louvado seja o nome do Senhor, como fosse o rei Saul da vida, né? Atrapalhando a obra, né? Porque Saul, ele foi desobediente ao Senhor, mas não foi, ele deveria ser desobediente, né? Ter negado, ter corrido, ter executado, né? Aos filisteus, os amalequitas, que o Senhor disse que ele tinha que acabar com tudo, mas Saul não, ele foi frouxo, ele foi covarde e também foi ganancioso, porque ele poupou um rei Agag, um assassino de criança, um rei Agag, um homem que assassinou os povos judeus, perseguiu os povos judeus, e ele não degolou aquele homem, e ainda por cima poupou os bois, poupou as vacas, poupou os jumentos, poupou os camelos, né? Tudo que era gordo ali, tudo ele trouxe, porque um homem desse aqui, não vai ser o nome do Senhor, né? Ele honra a Deus só de lábio, né? A pessoa que é interesseira, ele te honra só de lábio e honra a Deus só de lábio. A pessoa que é interesseira, né, ele tá no interesse dos teus bens, da tua inteligência, se tu é uma pessoa inteligente, se tu é uma pessoa capacitada, né? Você vê que esse homem aqui, o interesse deles que era, quando ele estava no aperto, ele chamava quem era que ia lá revelar os sonhos, quem era que ia revelar os sonhos, né? Quem era que ia desvendar os mistérios, quem era que ia? Daniel. E o que foi que ele fez? O que foi que fizeram com Daniel? Bem, jogaram na cova, irmão. Porque quem é diferente, quem anda na luz, certo, irmão? Vou dizer uma coisa para ti. A inveja é grande sobre a tua vida e sobre a minha vida, certo? Vão querer te acusar o teu passado, vão te investigar. Como é que uma pessoa se diz ser servo do Senhor? Como é que a pessoa diz ser servo de Deus e a pessoa fica querendo investigar a tua vida, irmão? A pessoa querendo investigar a tua vida, procurar uma brecha para te acusar, né? Assim eram os satrapas, né? Estudaram junto com Daniel, se formaram com Daniel, viviam com Daniel, andavam junto ali, viviam todo mundo junto ali, mas só porque o jovem não quis comer das honrarias do rei, né? Louvado seja o nome do Senhor, eles foram lá, né? E fizeram lá um veredito lá, inventaram uma lei lá, mas foi de homem, viu, irmão? Quando alguém se levanta, quando dita alguma coisa sobre ti, se foi um homem, irmão, não prevalece, viu? Não vai prevalecer na tua vida, não. Continua orando 3 vezes ao dia que nem Daniel.
Continuam se consagrando aqui no Daniel e não se curvando diante, louvado seja o nome do Senhor, de imagens da Babilônia, né? Tem pessoas que estão na Babilônia ao mesmo tempo por dentro da casa de Deus, certo? Tem pessoas que estão fazendo a vontade da Babilônia. Você sabe o que é Babilônia? Não precisa nem dizer. Por que esses meninos aqui eles não se prostraram? Né? Porque eles não faziam parte da Babilônia, eles não eram filhos da prostituição. Esses três meninos aqui, eles não eram filhos da prostituição, não eram filhos da fertilidade, da luxúria, não. Eles eram filhos de Deus e não negaram a sua fé e não se curvaram diante daquela estátua de ouro, porque eles não eram materialistas. Eles não estavam ali para brigar por posição, eles não estavam ali para brigar por cargo, porque quem a levantou, Sadraque, Abednego e Mesaque, foi Deus. E quando Deus a levanta eu, a levanta você, a ganância, a soberba, nós não vamos brigar por cargo. Aonde nós chegar, em qualquer congregação que nós chegar, nós vamos brigar, disputar por cargo, nós jamais vamos ali estudar a vida de alguém para estar apontando alguém, para estar criticando alguém. Nós não vamos fazer isso não, meu irmão, porque nós somos filhos de Deus, nós somos escolhidos do Senhor e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é ganhar alma para o reino de Deus. O nosso alvo é renunciar ao pecado, fugir do pecado, assim como esses três homens fizeram. Ei, irmão, quem vive fugindo do pecado, quem renuncia ao pecado, constantemente quer te jogar tu na fornalha, quer te jogar tu na cor, porque você, louvado seja o nome do Senhor, não combina com coisa errada, né? Louvado, tem tantas igrejas aí parecido com uma Babilônia, irmão, parecido com uma Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse irmão não é doido não, irmão, é verdade, pura verdade, né? Nós estamos vivendo na igreja da Tiatira, vivendo na igreja também da Laodiceia. Tem igreja aí que está aí com a doutrina de Jezabel, louvado, assassinando os profetas. Mulheres aí, homens aí também, louvado seja, assassinos de profeta, querendo assassinar os profetas de todo jeito. Nabucodonosor, irmão, queria assassinar de qualquer jeito. Cadê? Conseguiu? Por que não conseguiu? Porque a mão de Deus estava sobre Sadraque, Abednego e Mesaque, irmão. Olha, irmão, ninguém tem autoridade para querer assassinar teu ministério, não. Pode até querer te barrar, pode até querer te parar, que nem quiseram parar aqui esses três jovens aqui. Mas quando o Senhor está contigo, louvado, pode ser a fornalha que colocar você. Ele estará contigo e tu vai sair dessa fornalha. Se é a acusação que estão fazendo contra a tua vida, contra o teu ministério, não te preocupe, irmão. Somente se curva diante do Deus vivo e Ele vai te honrar. O tempo vai dizer quem tu é, certo? O tempo vai dizer quem tu é. Porque esses homens aqui, eles eram corajosos e não temiam. Eles eram confiantes, eles eram obedientes ao máximo. Serviram para a glória de Deus. Você tem servido para a glória de Deus? Você tem? Você tem servido para a glória de Deus? Você tem servido? Tem certeza que você tem servido voltado para Deus? Você tem servido para glorificar o nome do Senhor? Você tem servido para exaltar e enaltecer a Ele? Você tem servido para que toda honra e toda glória seja dado a Ele? Louvado seja o nome do Senhor. Então, as consequências, né? O mesmo Nabucodonosor que ontem honrou os três homens e lançou hoje na fornalha, assim é o mundo hoje, irmão. Ao final, o final honroso para Deus, né? A alegria dos inimigos de Deus é curta, irmão, viu? A alegria dos inimigos de Deus e a alegria dos teus inimigos, a alegria daqueles que se levantam contra ti. Oh, aleluia! Alegria daqueles que querem te ver triste, que querem te ver cabisbaixo. Alegria daqueles que querem te ver, louvado seja Deus, aleluia, curvado, né, aprisionado, derrotado, destruído. Irmão, a alegria deles é passageira, viu? Passageiro. Aqueles meninos foram jogados na fornalha, era uma alegria muito grande. Em pouco tempo, acabou a alegria deles. O quarto homem estava lá. Xaramandarrácia. Quem era que estava lá dentro da fornalha lá? Quem era? A providência. A providência. Anarracebe rassúbia. Porque de refaço. Porque eu sou de raceriano e rácio. Que de camanaglia sub de vasséria.
que me agrado do sacrifício, Ramanagassúbia. Ah, Senhor da glória, estou me lembrando aqui agora de Abraão, quando levou seu filho ali para fazer aquele sacrifício, já tinha pegado a lenha, já tinha amarrado o menino, estava com o tutelo na mão para sacrificar, e Deus mandou a providência. Aqueles 3 homens se sacrificaram e foram para a fornalha. Que sacrifício foi esse, irmão? Renunciou os ídolos. Tem pastor que é idolatrado, tem pessoas que idolatram pastor, tem pessoas, olha para cá, tem pessoas que idolatram ministério, tem pessoas que idolatram cantores gospel. Olha, Ramanagasurimikandaramanagasséria. Tu tem cuidado, meu irmão. Tu tem que amar só a um e adorar só um, ao Senhor teu Deus, e amará o teu próximo como a ti mesmo, porque a palavra do Senhor fala, aleluia, que o homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tu quer viver? Tu quer ter vida nesse mundo cruel que nós vivemos? Mergulha na palavra, mesmo que tu vá para a fornalha, mas mergulha na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, glorificado seja. Então, o final honroso, né? Quer dizer, por isso que eu digo aqui, a alegria deles é curta e com grande agitação. Todos olharam para a fornalha ardente. Quem foi que olhou? Quem foi? Que tipo de pessoas que olharam lá para a fornalha ardente? Eita, agora eles morreram, agora não tem mais jeito mais não, Jogaram os homens lá, ainda aqueceram ainda, foi aquecer a fornalha, aí correram, né? Louvado seja, mas quem foi que correu? Que tipo de pessoas são essas, hein? Para querer te ver lá na fornalha, e que consequência que vem para essas pessoas, né? Aleluia, né? Olharam para a fornalha ardente, homens invejosos, já deviam estar contando com os cargos de que ficariam livres, mas o que aconteceu? Ei, irmão, tem gente que apronta, tem gente que arma a cova cilada para ti, né? Já esperando, né, para tomar o teu cargo, né? Tanto no teu trabalho, tanto na tua igreja, tanto nas obras que tu faz. Eu fico esperando, agora vai ter uma vaga agora. Fulano foi jogado na fornalha, não sai daquela fornalha mais não. Ali ele não sai mais não. Porque é invejosos. O que é que a Bíblia diz, hein? O que é que a Bíblia diz? Provérbio 14:30, que o coração é de carne é a saúde da vida, mas a inveja, ela é a podridão dos ossos, meu amigo. A inveja, ela te aprodece, deixa tu podre. Deixa a pessoa... A inveja, ela é um kit. A inveja, ela é um pacote de maldade, de imundice. A inveja, irmão, ela leva a pessoa a tirar a vida de outra pessoa. A inveja, ela chega a um ponto, louvado seja o nome do Senhor, né, daquela pessoa até tirar a vida do outro e até começar a difamar, a te caluniar para tomar o teu lugar. E eles correram, olhando ali, agora vai ter 3 vagas agora lá, porque eles foram para a fornalha, os invejosos, os gananciosos, os preçosos. Eita, de raça. Eita, Jesus. Jesus está falando hoje aqui nessa manhã. Hein? A alegria dos inimigos, né? O final honroso para Deus. A alegria dos inimigos de Deus é curta, irmão. Com grande agitação, todos os olharam para a fornalha ardente. Homens invejosos já deviam estar ali, contando com os cargos que ficariam livres. Mas o que foi que aconteceu? Hein? A grande fidelidade de Deus para quem é obediente a Ele. Então, a fidelidade de Deus, Deus mesmo entrou com seus servos fiéis no fogo, como José na prisão. O nosso Deus se manifestou poderosamente lá na prisão e libertou José. Aleluia. Eu nunca vi um preso ficar com a chave da prisão e José foi glória, né? Assim também o nosso Deus também entrou lá dentro da fornalha. Louvado seja o nome do Senhor, porque foram obedientes, homens de fé, homens que praticaram a fé, que vivem a fé, né? Que buscam o Senhor. Aleluia. Vamos aqui terminar logo esse pirão aqui, que já vamos sair, glória.
Eita, Jesus, é maravilhoso, viu? Então vamos lá. A grande fidelidade de Deus mesmo entrou com seus fiéis no fogo, como José na prisão. O grande poder de Deus, o fogo não pode lhe causar dano, porém Deus permitiu que os servos de Nabucodonosor perecessem, né? Você vê que os que foram jogados lá, meu irmão, não voltaram não. Teve uns lá que quando botou só o olho, botou só o rosto aqui, ó, foi queimado, olho de cururu, os invejosos, querendo se alegrar com a derrota dos outros, querendo ver o que aconteceu, né, para sair falando da derrota, da dificuldade dos outros. Gente assim, ó, morre, fica cego, fornalha pega, né, aleluia, extermina, né, e tira do meio, né. Então, louvado seja Deus, né, oh glória, né. O grande poder de Deus, o fogo não pode lhe causar dano, porém Deus permitiu que os servos da Nabucodonosor perecessem. A impotência de Nabucodonosor, ele percebeu que não era nada, mas que Deus podia fazer tudo ao mesmo tempo. Este milagre foi uma severa advertência de Deus aos judeus na Babilônia e a todos os participantes da cerimônia, uma prova maravilhosa de fé que vence tudo, né? A fé vence tudo, né, irmão? Homens fiéis são o quê? Homens fiéis são crentes verdadeiros, irmão. Homens fiéis são protegidos pela mão de Deus. Homens fiéis são convictos e ainda mais são libertos. Louvado seja o nome do Senhor. São consagrados a Deus, sem medo, privilegiados e são também promovidos, né? Os 3 homens na fornalha de fogo, eles eram corajosos, louvado seja o nome do Senhor, e testemunhas fiéis. Tinham uma fé como de criança em Deus, para provar sua fidelidade e como testemunhar perante o mundo, foram lançados na fornalha ardente. Suas algemas caíram, viram o Senhor dentro da fornalha ardente, alcançaram a liberdade e de Deus receberam grande recompensa. O poder do Senhor no meio daqueles 3 jovens, o poder do Senhor, Hebreus 7:25, o poder do Senhor salva, Hebreus 2:18, o poder de Deus socorre. O Judas 24, a Bíblia diz que Deus guarda. Efésios 3:20, faz infinitamente mais, né? 2 Crônicas 25:9, dar mais. Filipenses 3:21, e glorifica, né? Então, receba e avalie o que foi pregado nessa tarde, nessa manhã, né? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Guarda, irmão, essa palavra no teu coração. Não olha para mim não, eu sou um pecador. Eu não passo de um trapo de imundícia, sou caco, sou pó, sou cinza, sou um vaso de barro. Mas guarda essa palavra no teu coração. Medita nessa palavra. Avalia do que foi falado. O que eu falei aqui, tudo tem base bíblica. E veja, irmão, não importa qual é o Nabucodonosor que está se levantando contra a tua vida. Não importa qual é a fornalha, qual é a cova, qual é a prisão que estão querendo te colocar. Sabendo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que para Deus nada é impossível. E aquelas pessoas, quando vê tu saindo da fornalha, vão ver que eles não são nada. E Nabucodonosor viu que não era nada. Você vê que lá na frente, no livro de Daniel, Nabucodonosor vai se gloriar e olha para o castelo. E o Senhor diz, rapaz, tu não é nada. Agora tu vai passar 7 anos agora, só rodeando o castelo. Vai andar como um pele de animal e ainda vai comer capim, como burro, como animal. Cuidado. Nunca mexa com o filho, nunca mexa com o Sadraque da vida. Nunca queira invejar o Sadraque. Nunca queira invejar os Mesaque. Nunca queira mexer, atrapalhar o ministério dos Abednego. Entendeu? Nunca queira. Nunca queira perseguir os Daniéis da vida. Os homens de oração, os homens obedientes, homens de fé. Nunca se meta a besta de fazer isso, porque a tua alegria vai durar pouco.
viu? Investigando a vida dos outros, reparando a vida dos outros, para depois jogar na cova, jogar na fornalha, honrar o irmão aqui. Aí quando o irmão não concorda com a tua, isso é vergonhice, que nem Abidinê, que Sadraque me dizer que não concordou com essa vergonhice, com a idolatria, com a mentira, com a falsidade de Nabucodonosor, foi para a fornalha. Nabucodonosor honrou os meninos e de repentemente, na mesma hora, como o menino não fez a vontade dele, não fez o que ele queria, jogou o menino na fornalha. Isso é uma advertência para o povo judeu que estava lá na Babilônia, né? Foi uma advertência severa e ao mesmo tempo que eles vissem o poder de Deus e saíssem da Babilônia e se convertessem de verdade, que nem Sadraque, Abidinê e Mesaque, certo? E Abidinê. Então, cuidado com a Babilônia. Se firma na presença do Senhor. E crê, será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, verso 32. Se tu creres e confessar o Senhor Jesus Cristo como o único salvador da tua vida, será salvo tu e a tua casa. Josué 24, 15. Tu abre a tua boca e vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué 24, 14 diz: mas primeiro tem que ter fidelidade, que nem Sadraque, Abidinê e Mesaque tiveram, né? Tem que ter fidelidade, tem que ter integridade, se entregar por inteiro a Deus, louvado que nem Sadraque, Abidinê e Mesaque também, certo? E deitar os ídolos, os postos ídolos, que nem fizeram Sadraque, Abidinê e Mesaque. Aí tu vai abrir tua boca e vai dizer que nem Josué diz: tenham integridade, tenham fidelidade. E todos os ídolos que os vossos pais deixaram, os postos ídolos, eu derribei. Agora eu posso abrir a boca e tu pode abrir a boca e eu dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Recebe esse pirão e é de Deus. Aleluia! Vai compartilhando aí e vai dando glória. É para o teu crescimento, viu? Eu não sou nada. Eu também estou aprendendo aqui, viu? Eu aprendi com essa palavra hoje aqui. Primeiro foi para mim, está me confrontando aqui, está me cortando todo dia aqui, né? Eu primeiro tenho que trazer para mim, confrontar em mim, para depois eu aplicar e passar para as ovelhas de Jesus. Amém? Que as ovelhas não é minha, não, as ovelhas é dele. Amém?